não, mas, enfim. Então, vamos dar início, né, na nossa matéria, aí, nosso conteúdo, né? E antes de começarmos, pessoal, tem aí Ana, João, Luiz, Paulo, Pedro, Richard, Rich, né? Tem pouco aluno por enquanto. Mas vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tocar até agora, do que foi assimilado? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver nas anotações aqui. As anotações, né? Nós tínhamos para hoje algum parceiro que vai interagir mais conosco? Nós falamos algum nome? Nossa, deixa eu ver se eu lembro. O João, né? Não, era um antes de mim, pessoal. Deixa eu ver aí. O João tá aí. A gente marcou que eu vou ser lá no final do semestre. Tá certo, né? Muito bem. Tentou. Acho que estava ali, tentou aí. João, é você então, né? Muito bem. Eu não, professor. Era outra pessoa. Mas pode ser eu. Pode ser, vamos lá, cara. Vai sofrer do mesmo jeito, ontem ou depois, vai sofrer do mesmo jeito. Jones, perguntas. Por enquanto, Alguma não, pergunta, assim, que de tudo que nós vimos? Eu vou te fazer a pergunta, por exemplo. Sistema computacional, o conceito está claro para você? Sim. Por favor, me defina. Aí você me pegou no pulo. Sistema computacional. É formado por que elementos? Hardware e software. Se você me falar só isso, eu diria, você está justamente batendo onde mais me dói. Assim, realmente uma definição assim mais específica eu não vou ter, não, professor. Vamos lá, vamos pedir auxílio aos universitários. Pessoal, eu preciso que essa resposta seja muito bem dada aí, porque eu lembro que já repeti várias vezes e faço muito, enfatizei bastante. É importante ter isso, ter essa ideia clara, porque em uma prova, eu perguntei isso em uma prova, sabe? E o pessoal falou de software, falou de um hardware, mas não respondeu a pergunta. Então, para os universitários todos, né? O que nós entendemos por um sistema computacional, do nosso ponto de vista de avaliação de desempenho? Então, a parte do subsistema que tem hardware e software, e também uma estrutura, um ambiente de usuários. Então, a relação entre esses dois elementos. Como é que eu posso? Isso, elementos, beleza. Elementos. Perfeito. Ambientes, né? Talvez seria a palavra. Perfeito. Então, sistema computacional, a gente trabalhou muito para que a gente não confunda às vezes a gente confunde com engenharia de software. É um sistema, né? Um sistema de software. Né? O próprio hardware é um sistema, mas não do ponto de vista que nós enxergamos. Para nós, o sistema computacional é formado por dois grandes ambientes. O primeiro ambiente é o hardware com o software. E o segundo ambiente é o ambiente do usuário. Então, voltando à pergunta para Jones, já definimos, né, João? Já definimos o que é um sistema computacional do nosso ponto de vista. E qual que é a interação que eu devo de observar entre esses dois ambientes? O que nos interessa do ponto de vista de desempenho? Qual que é a relação que existe entre esses dois ambientes? A utilização que o usuário vai ter vai sobrecarregar o hardware, né? Vai utilizar o sistema do software e isso vai implicar em gastos ali do hardware. Então a gente quer avaliar o quão sobrecarregado nosso sistema vai ficar.
Ou quanto de hardware a gente vai utilizar? A tua resposta ela é 45% correta. Tá? 45% correta. Porque, na verdade, quando eu, no fundo, eu quero avaliar o hardware, o desempenho do hardware. Isso é correto. Porém, a relação que existe entre os dois, vou perguntar a Anitta, está aí? Ana Flávia? Ana está aí? Doutor Daniel. Daniel está aí? Estou aqui, professor. Ah, sim, muito bem, Daniel. Ganhou 5 pontos por la presença. Tá? Daniel, o que o João falou é parcialmente correto. Né? Ou seja, a relação busca ser uma satisfação do desempenho do hardware perante as demandas dos usuários. Ok. Por favor, me traduza isso em termos mais técnicos, que nós já vemos falando muito da relação que existe entre esses dois elementos. Ou seja, eu sei que esses dois elementos interagem, os usuários com o ambiente de hardware e software. Mas, do ponto de vista de avaliação de desempenho, o que eu enxergo? O que tem que enxergar dessa relação? Qual que é a variáveis que me interessam, em outras palavras? Assim? O que eu lembro é aquele negócio de resposta do sistema, né? Isso, seria o tempo de resposta médio que o sistema requer para processar uma requisição. Ok, você me está falando da performance do sistema, mas não podemos esquecer da palavra-chave, carga de trabalho. Carga de trabalho. Isso, a carga de trabalho Beleza. é a relação entre ambiente de usuários e hardware e software, né? Ou seja, a direção do ambiente para o hardware e software é carga de trabalho. E os hardware e software, como se comunica com o ambiente dos usuários? Através de parâmetros de qualidade, valores de qualidade. E esses valores de qualidade seria, por exemplo, sim, tempo de resposta. Tempo de resposta. Alguma outra variáveis, assim, mais gerais, que nos interessaria? Só o tempo de resposta que me interessa? Carga de trabalho? Carga de trabalho é entre usuários e o hardware e software. Essa é a relação, a carga de trabalho. Um envia para o outro carga de trabalho. O sistema responde como? Para o ambiente do usuário. Tempo de resposta. Correto. O que mais? Do ponto de vista que nos interessa. O que mais eu gosto de observar do sistema? Além do tempo de resposta. É um nível de serviço? Nível de serviço. Nível de serviço, Paulo, não sei se foi o Paulo que falou, mas o nível de serviço é o valor, por exemplo, do tempo de resposta. Ou seja, nível do serviço é o valor do tempo de resposta. Esse é um tipo de nível de serviço. Né? Ou seja, o nível de serviço do tempo de resposta está em 20 milissegundos, está em 30 milissegundos. Esse é o valor, né, do nível de serviço para o tempo de resposta. Mas tem outras variáveis que me interessam. Quais são? A utilização dos recursos. Perfeitamente. Memória, processador. Perfeito. Tá? Ou seja, tem todas essas que o Paulo está falando, memória, processador, mas eu resumo na seguinte: disponibilidade do sistema. O que é disponibilidade? É o tempo que o processador não faz nada, está parado. Tá? Ou seja, está em sossego. Disponibilidade é isso. Se a disponibilidade for 20%, significa que meu processador está trabalhando 80%. É o complemento. Aí também me interessa, além da utilização, da disponibilidade, me interessa também, muito importante, o nível de paginação. Né? Ou seja, a frequência do swap, né? Do swap. Nós sabemos que o swap é o uso de disco
quando a memória falta, quando a memória é escassa. Então, swap para nós é uma questão que tem que ser minimizado o swap. Eliminado não tem jeito. Tá? O swap é um recurso do sistema operacional para poder continuar funcionando com a carga, com a demanda do sistema. Né? Mas o ideal é que não exista swap, porque todo swap é ir para disco porque não tem memória. E disco é 1 milhão de vezes mais lento que memória. Então, aí é o desastre. Então, se eu tiver um nível de paginação muito alto, por exemplo, 30%, é melhor deitar, sentar e chorar. 30% de paginação é um nível muito alto. Então, basicamente, eu estou trabalhando com disco. É como se eu estivesse trabalhando só com disco. Então, e aí a degradação do sistema é muito grande. Tá? Então, veja bem, pessoal. Nós lembramos agora o que é sistema computacional, lembramos dos elementos que envolvem o sistema computacional, lembramos quais são as variáveis que nos interessam do ponto de vista de desempenho. Aí apareceram carga de trabalho, aí apareceu tempo de resposta, aí apareceu utilização de memória, de processador, disponibilidade de recursos, nível de paginação, né? E tudo isso eu tenho que avaliar, acompanhar, para sempre propor melhorias do sistema. Tá? Então, o que nós vamos iniciar hoje, pessoal, é dar início à metodologia para o planejamento de capacidade. Essa metodologia nós já falamos nas aulas passadas, e ela envolve 10 passos, sendo que os 5 primeiros passos são ações corretivas. Ou seja, degradou o desempenho do sistema, eu tento detectar e tento propor uma solução. E as outras 5 seguintes são ações preventivas. Ou seja, eu tenho que ver no futuro o que vai acontecer com o meu sistema computacional. Certo? E esse olhar no futuro seria o que vai acontecer com o meu ambiente de usuários, ou seja, qual que é a taxa de crescimento deles, e o que vai acontecer com o sistema computacional, o hardware, o software, quando essa carga aumenta. Então, a metodologia ela é muito completa, ela acompanha o sistema em todo o ciclo de vida dele, né? Nós já falamos isso na aula passada. E ela envolve, né, esses dois momentos aí, né? Ações corretivas e preventivas. Ok. Nós vamos gastar nessa metodologia aproximadamente 1 mês e meio, no mínimo. Não vamos ficar só estudando essa metodologia. Na prática, pessoal, a prática, o mercado, utiliza somente as primeiras etapas, as ações corretivas. Tá? Ainda não está, eles não entram muito nas etapas preventivas. Tá? Mas alguma coisa eles fazem. Né? Eles gostam de saber, opa, qual vai ser a carga do sistema que nós vamos receber daqui a 6 meses. Eles gostam de fazer isso. Mas de nada adianta eu saber o aumento da carga futura se eu não tomar ações para evitar a degradação de meu hardware e de meu sistema de hardware próprio. Então, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Até aí? Vou fazer uma pergunta para vocês. As etapas corretivas da metodologia, as 5 primeiras etapas, elas buscam melhorar o desempenho do sistema sem gastar um tostão em hardware. Ou seja, é sair dentro do que nós estamos acostumados a pensar. Todos nós pensamos, opa, desempenho caiu, escala, contrata.
paga mais. É o seguinte, essa ação, ela é 30% correta, mas 70% errada. Por quê? Eu não posso simplesmente comprar mais recursos, não posso alugar mais recursos, certo? Porque tudo isso tem um prejuízo financeiro. E a pergunta é, espera aí, é só sair alugando mais recursos, escalonar, pagar pelo meu uso? Espera aí, mas pode acontecer que eu tenha uma surpresa no final do mês. Pode ser que minha fatura seja um valor muito alto ou inesperado para meu fluxo de caixa. Tá? Então, eu lembro de uma empresa, no semestre passado, foi um colega de vocês que trouxe essa informação para mim, que a empresa em que ele trabalha estava na dúvida se construiria sua própria nuvem ou alugaria já uma nuvem, né, serviços já de uma nuvem existente. Optaram por contratar a nuvem já, né, de empresa, não sei se foi Microsoft, não sei. Mas a decisão deles foi errada. Eles fizeram um contrato, tá? Não entrei em detalhes no contrato, mas me falou que mensalmente estavam pagando R$50 mil. E que não estava dando retorno financeiro suficiente para isso. Estavam se pensando por isso. Tá? Não sei a estrutura que eles estão pagando R$50 mil, não sei. Imagino que não é uma empresa pequena. Tá? E que, enfim, estava nesse processo de se lamentar. Né? Então em teoria, nós teríamos que ter sugerido um pouco. Existem falhas aí. Existem falhas da equipe de desempenho para saber falar, opa, não adianta você contratar essas máquinas, né, com certa disponibilidade. Quando eu imponho disponibilidade, pessoal, quando eu imponho um SLA no contrato, o outro lado, ele tem que se comprometer a garantir aquela disponibilidade. E isso não é bonito, não. Por quê? Porque ela simplesmente vai disponibilizar mais máquina para mim se eu tiver mais demanda. Se eu tiver mais carga, ela vai simplesmente disponibilizar, porque no contrato ela tem que garantir a disponibilidade do sistema. Né? Então, um certo tempo de processamento, ou seja, nós negociamos os SLA, né? Os limites do acordo de nível de serviço. E, então, eu dou chance para a empresa mandar uma fatura no final do mês, né, para pagar. Então, aí que nosso papel entra, né? Ou seja, como podemos racionalizar as nossas tomadas de decisão. Então, essa metodologia, né, ela tem que ser aplicada com bastante racionalidade. Mas aí eu faço a pergunta, que a minha intenção é fazer a seguinte pergunta. Hoje nós temos essa cultura. Estou precisando de máquina, alugo. Mas já estou explicando que isso tem um impacto financeiro. E dependendo do tamanho da empresa, pode ter um dinheirinho aí substancial aí, sendo pago desnecessariamente. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: vamos supor que a nuvem é minha, tá? Ou seja, eu sou um banco específico, eu tenho minha própria nuvem para aplicações nações. Isso eu não disponibilizo, eu não entrego para uma FUR, não, né? Isso é reservado para a minha própria nuvem, né? De garantia de sigilo com os dados dos clientes e tudo isso. E a condição que eu falei para vocês, que eu tenho que melhorar o desempenho do sistema sem gastar um tostão em hardware. Pergunto para vocês, se eu tiver falta de memória nas máquinas, isso é uma troca de hardware? Ou seja, eu estou falando para vocês, não posso investir em hardware sem ter melhorado o desempenho do sistema como por outras alternativas. Não quero investir em hardware. Pergunto, comprar memória é comprar hardware ou não?
no ponto de vista de vocês? Essa memória que você está falando seria memória RAM ou disco, professor? É RAM mesmo. Você pode recorrer à página, a swap, igual você falou, né? É bom, mas como você não pode investir em hardware, vai ter o problema da paginação, mas... Perfeito, mas você já sabe que você está, ou seja, você está a fazer swap, você passa a degradar seu sistema rapidamente, correto? Sim. Isso você já está ciente disso. Uhum. Tá? Sim, essa é a lógica que às vezes poderíamos ter, viu, João? Mas eu te diria que memória é um recurso que não pode faltar. Então, memória é a única troca de hardware, vamos falar assim, troca não, atualização de hardware, que você deve fazer antes de tudo. Tá? E memória está liberada. Tá? Então, às vezes, nós temos uma cultura hoje, um pouquinho da cultura, de quando nós compramos máquinas, servidores, nós compramos ótimos processadores. Eu acho que nós temos uma cultura do processador mais potente. Tá? E investimos um pouco em memória. E vocês trabalham, né, fazem estágio em empresas. Não sei, por favor, me falem. Vocês já olharam a configuração de suas máquinas? Se as máquinas estão lotadas de memória ou não? Ou seja, não sei se alguém tem percebido isso, mas a minha impressão é de que as memórias não são, todos os slots não estão lotados, e inclusive eu não cheguei a colocar tanta memória como o sistema operacional me permite. A experiência de vocês, pessoal, é assim? Nossos notebooks já são assim. Nossos notebooks pessoais já trabalham com memória menos do que deveria. Alguém tem uma experiência disso aí? Alguém sabe desse caso, desses fatos? Sim? Não? Como é que é a pergunta, professor? Não, perguntando se culturalmente, quando eu compro um computador ou um notebook, eu compro com memória, mas eu sei que eu poderia comprar com mais memória, porque o sistema operacional instalado e o processador consegue gerenciar. Tá? Então, só que culturalmente eu compro com menos memória, porque tem um acréscimo substancial. Memória tem um custo. Né? Então, eu queria ver com vocês. Vocês concordam com essa apreciação que estou dando? Ou todas as empresas compram no talo a memória? Não, concordo demais. Mas eu pensei, porque eu acho que a memória também é mais fácil de você comprar mais do que um processador, né? Um processador é mais caro, mais difícil, tem mais dependência, né? Você comprar um melhor. Sim, mas você, Fábio, você conseguiria me falar assim, não, todos os servidores da minha empresa têm memória? Não, mas podem ter slots para aumentar, né? Excelente, excelente. É isso que... ou seja, o que quero ressaltar é o seguinte. Quando eu compro um servidor, eu não compro com toda a memória que eu deveria de comprar. Por exemplo, vocês têm uma ideia de um servidor Xeon duplo processado, tá? 2 processadores Xeon. Às vezes vem com 4 processadores. Tá? Mas vamos falar de 2 processadores. Quanto é a memória que ele consegue gerenciar? Você tem uma ideia o Xeon, ele é um processador muito útil para servidor. Mas, se não estou errado, ele tem um menor desempenho que um i7. Porém, ele tem uma vantagem. Ele gerencia muita memória. Vocês têm uma ideia de quanto chega a memória dessas máquinas? Não sei se... Dependendo até uns 2 2 processadores é muita memória mesmo. Chega no
chega a 768 GB. É muita coisa. Então, os processadores conseguem gerenciar essa quantidade de memória. E quando essas memórias, pessoal, no mercado paralelo pode haver memórias mais baratas, tá? Mas quando eu comprei um servidor que está de pesquisa, 2 servidores, um deles me custou 33 mil e o outro 25 mil. O mesmo processador, mesma máquina, mesma configuração, porém eu tive que comprar com menos discos. Tá? Então, eu comprei com menos memória, 64 GB, outra com 128 GB, e comprei com menos discos. A diferença, mas estava 30 mil e 25 mil. Existe no mercado paralelo, esses servidores eu consigo comprar por um custo menor. 8 mil, 9 mil, eu consigo comprar. Tá? Mas talvez não tenha essa reputação Dell e tudo isso, essa segurança Dell. Tá? Então, memória, eu nem pensava em comprar, porque é muito caro. Né? Módulos de memória, colocar aí 2.000, módulo de 16, 32 GB, é caro. Tá? Então, chegar a 768, eu entendo que me custaria pelo menos meia máquina a mais. Tá? Então, o que tu quer resumo é o seguinte: memória, sempre eu devo de comprar os servidores com memória no talo. Sempre. Só que, culturalmente, eu não investo tanto em memória. Deixo alguns slots para futura expansão. Né? Vazios, né? Para futura expansão. Então, o que quer dizer? Aumentar memória não é considerado troca de hardware nem atualização de hardware. Se eu quero avaliar o desempenho do sistema, eu quero propor soluções, eu não tenho memória cheia, então podem exigir a completar a memória. Podem exigir. Tá? Porque se eu não tenho memória, eu vou incorrer no que o João falou. Né? Eu vou incorrer em swap. E swap é 1 milhão de vezes mais caro ir para o disco que ir para a memória. E aí eu começo a degradar o sistema. Então não adianta eu fazer esforços para melhorar o desempenho do sistema se eu tenho um problema de swap e paginação. Então, comprar memória é a regra número 1. Aí eu vou aproveitar o Lucas que está aí. Lucas, como que vocês, hoje por que a cultura que está nas empresas, quando compram seus servidores, eles colocam memória no talo ou ainda tem uma expectativa de expansão futura? Como que está o mercado aí hoje? Zarat, normalmente eles pedem para fazer o dimensionamento bem parecido com o que eles têm já no ambiente deles, né? Então eles não preveem esse upgrade que você está falando, não, para ser bem sincero. Até porque eles utilizam muita memória, né? Para virtualização e precisa muita memória. Aí eles realmente já vão com ela no talo. Aí vai ser vai depender dele, se ele vai querer ter algum crescimento ou se ele vai querer realmente fazer com a demanda que ele necessita. Aí realmente aí é mais fácil dele fazer esse upgrade ele mesmo, ou até aciona a gente para fazer se precisar. Isso. Mas como memória é barato, normalmente se ele precisar fazer esse upgrade, provavelmente ele faz ele mesmo. Agora, isso é o ideal, né? Ou seja, toda máquina que a gente vai propor soluções, né, de melhoria, a primeira é olhar a memória. A memória está no talo, está tudo completo, está tudo no máximo, está tudo ok. Se não, manda comprar. Tá? Essa seria a primeira sugestão. Ou seja, eu nem trato memória na nossa disciplina. Tá? Porque a gente considera que memória é um recurso que está totalmente atendido. A memória não é o problema. Tá? Então, esse é o princípio básico, tá? Que a gente considera. Tá? Tudo bem. Então, pessoal, vamos dar início então à nossa metodologia e a primeira etapa. Tá? A primeira etapa, ou seja,
Vamos pensar que vocês são contratados por uma empresa e vocês, para avaliar, para melhorar, propor soluções de otimização no sistema computacional, e vocês não sabem por onde começar. Então, comecem pela metodologia que nós estamos aprendendo e vamos começar pela etapa 1. A etapa 1 é fazer um diagnóstico inicial do desempenho do sistema computacional. Pessoal, muitos exemplos que eu vou colocar vêm também do âmbito, por exemplo, dos setores financeiros. Tá? Ou seja, estou falando aí de bancos, por exemplo, tá? Onde, com certeza, eles têm equipes para trabalhar com isso. Tá? Em empresas menores, talvez não tem tanto uma equipe dedicada, né? E, neste caso, surgem empresas que estão prestando esse serviço. Então, a primeira etapa é diagnóstico inicial do desempenho do sistema computacional. Eu quero fazer um diagnóstico. Então, eu tenho, né, a metodologia, né, para o projeto de capacidade, sistema, possui uma série de etapas com ações tanto corretivas quanto preventivas. A aplicação desta metodologia procura melhorar o desempenho do sistema computacional, aumentando a vida útil dentro dos padrões de qualidade, SLA, né, previamente estipulados. Okay? Então, dentro da etapa 1, pessoal, o que eu quero responder? Eu preciso responder algumas perguntas. Tá? A primeira é, quais variáveis eu devo monitorar? Segundo, quando monitorar? Terceiro, com quais tipos de monitores devemos monitorar? Próximo, durante quanto tempo devemos monitorar? De quanto em quanto tempo devemos coletar dados? Como sintetizar os dados? Como visualizar e analisar os dados coletados? Tá? Então, eu preciso responder a todas essas variáveis. Tá? Muito bem. Eu vou me resumir a algumas específicas variáveis, tá? Mas sabemos que existem até, por exemplo, variáveis de consumo de energia também poderia ser interessante monitorar, mas isso dentro de outro objetivo. Tá? Mas, a princípio, nós vamos nos centralizar em algumas variáveis mais importantes. Tá? Então, eu vou, ao longo de nossa apresentação, eu vou responder a tudo isso que está aí, tá? A todas essas perguntas. Quais variáveis monitorar? Quando monitorar? Com que monitorar? Durante quanto tempo monitorar? De quanto em quanto eu coleto? Como sintetizo? Como visualizo? Como analiso? Tá? Então, vamos lá. Variáveis a serem monitoradas. As variáveis básicas que eu tenho que olhar é, primeiro, carga de trabalho. Normalmente, nós chamamos de variável lambda. Unidades, requisições por segundo, requisições por minuto, tanto faz. Mas sempre tem que ser por unidade de tempo. Depois, R, tempo médio de resposta. Unidades, segundos por requisição. U, seria utilização do sistema. Aí que vem algumas observações. Eu tenho vários dispositivos dentro da minha máquina, dos meus servidores, né? Tenho processadores, tenho discos, tá? Então, normalmente a gente olha processador. Não olha disco, não, tá? É bom olhar, tá? Não estou falando, mas normalmente o que a gente olha é a utilização do processador. Tá? E assim, quando eu tenho a utilização, eu tenho a disponibilidade daquele sistema baseado no olhar do processador. Tá? Então, eu tenho DU, que seria a disponibilidade do sistema. Se o sistema está utilizado 75%, a disponibilidade dele é 25%. É o que falta para completar 100%. Tá? Depois, eu tenho um consumo médio de memória. Consumo de memória, quanto que estou, na média de quanto que eu estou consumindo memória? Tá? E depois, nível de paginação, porque aí eu consigo avaliar qual é o grau de swap no sistema. Tá? Ou seja, quanto tempo eu tenho que ir, o tempo em que eu teve que ir para discos. Tá?
porque eu tive que precisar de alguma informação em memória, etc. Tá? Então, eu tenho esse nível de paginação. Tá? Então, eu coloquei aqui ao lado, pessoal, duas famosas curvas que mostram as típicas de um servidor. Tá? De um servidor. Na verdade, pode ser um servidor, como pode ser de um cluster inteiro. Tá? Isso nós vamos discutir depois. Ou seja, depende do meu olhar. Se eu olho um servidor só, eu tenho curvas desse tipo. Se eu olho 2 servidores, 3 em um cluster, eu também tenho curvas desse tipo. Tá? Então, dependendo do meu nível de abstração, certo? Dependendo do meu nível de abstração, eu tenho curvas típicas de desempenho. Tá? Então, nós temos aqui, no primeiro de cima, tá? Nós temos a relação que existe entre carga de trabalho, lambda, e o tempo de resposta R. Tá? E isso aí tem um comportamento não linear. Não linear. Tá? E aqui claramente eu vejo que a carga de trabalho, quando é pequena, o tempo de resposta não muda nada, é constante. Quando chego no cotovelo da curva, significa que o tempo de resposta muda na mesma proporção que muda a carga. Porém, se a carga de trabalho continuar aumentando, o tempo de resposta salta. Né? Ou seja, bem aqui, uma pequena variação na carga de trabalho aqui. Pessoal, você está vendo o meu mouse mexer ou não? Sim. Sim, né? Beleza, obrigado. Então, uma pequena mudança aqui na carga de trabalho causa uma grande mudança no tempo de resposta. Tá? Por que isso acontece? Porque existe uma fila de espera das requisições chegando. Né? E essa fila de espera tem um comportamento exponencial. Por isso que aparece aqui uma forma quadrática da curva. Então, pessoal, quando eu estou nessa região aqui, de carga de trabalho um pouco maior, meus tempos de resposta são muito maiores. Tá? O que é essa linha verde? Essa linha verde é o SLA. É meu limite de serviço. Veja bem que eu posso estar trabalhando nesse ponto vermelho aqui, indicando o quê? Que eu já estou acima do que foi combinado. Certo? Eu posso estar trabalhando aqui acima do que foi combinado. Tá? Então, em teoria, pessoal, a vida útil do sistema acabou. Por quê? O que define a vida útil? Essa linha verde aqui. Essa linha verde aqui. Tá? Como já estou aqui acima dela, eu já cheguei ao fim da vida útil do sistema. Mas eu preciso esclarecer uma coisa e preciso que vocês guardem bem o que vou falar. Um sistema, em qualquer momento, pode passar dessa linha verde. Pode passar, mas ao mesmo tempo ela volta para o estado anterior. Passa e volta. Tá? Então, isso não significa que eu cheguei no fim da vida útil do meu sistema. Isso significa, para ser fim da vida útil, eu tenho que chegar no vermelho e não voltar para baixo da linha verde. Ou seja, eu já fico de forma permanente acima da linha verde. Tá? Então, isso significa que meu sistema está caótico. Ok. O que se reflete isso quando eu olho carga de trabalho com utilização? Estou aqui. Se eu projeto a mesma carga nos dois gráficos, tá? Eu tenho aqui o meu tempo de resposta e aqui eu tenho a minha utilização. Provavelmente aqui estou com 85% de utilização.
Tá? Ou seja, com 25% de disponibilidade. Agora, pessoal, se a carga continuar aumentando, eu desloco o ponto vermelho para a direita. Vou subindo aqui, vou subindo aqui. E o que acontece com isso aqui? Estou me aproximando de 100%. Tá? Então, veja bem, vou falar para vocês. Se a carga de trabalho aumenta 10% desse valor aqui, a utilização cresce proporcionalmente. Vou repetir. Eu tenho aqui uma carga específica que me levou o sistema a 80% de utilização e me levou o sistema a um tempo de resposta de 1 segundo. De 1 segundo. Se eu aumento 10% a carga, a utilização vai para 88%. É proporcional. Porém, o tempo de resposta não é proporcional. Ela pode passar de 1 para 2. Ou seja, pode dobrar. Se eu aumentar não 10%, e sim 20% da carga, ou seja, a utilização pula para 96%, que seria 20% a mais que a utilização. Quando eu passo para 96%, estou me aproximando do 100%. E o que acontece com o meu tempo de resposta? Quadriplica. Eu saio de 1 segundo para 4, 5 segundos. Ou seja, o salto é crítico. Então, pessoal, cada vez que me aproximo de 100% de utilização, certo? Então, eu tenho um tempo de resposta muito alto. E aí vem toda uma degradação do sistema. Por quê? Porque pode ser que eu ajuste o sistema para que quando passar 3 segundos, hipoteticamente, tá? 3 segundos de resposta, o usuário receba uma mensagem, tente mais tarde. Não conseguimos concluir sua requisição. Tá? 3 segundos é um exemplo muito baixo, tá? Mas é só para estar dentro do exemplo que eu estou mencionando aqui para você. Então, eu posso começar a ter cliente recebendo mensagem para tentar mais tarde, não houve conexão com o computador central, etc, etc, etc. Tá? Agora, se eu continuar aumentando a carga, mais, eu posso chegar a 100%. E se eu chego a 100%, o tempo de resposta, pessoal, em teoria, é infinito. Na prática não é infinito. Mas nas minhas fórmulas matemáticas, quando eu deixo o sistema com uma carga muito alta, meu tempo de resposta que eu espero, matematicamente, eu falo assim, é infinito. Na prática, pode ser 10 minutos. Tá? Só que antes de 10 minutos, o usuário já recebeu uma mensagem, tente mais tarde, ou a resposta não vem. Agora, e se eu continuar aumentando a carga, eu tenho uma chance altíssima de derrubar o sistema, porque eu não tenho memória infinita. Tá? E não tenho capacidade de processamento infinito. Então, minha chance de cair o sistema começa a aumentar e acelerar. Então, alguma pergunta até aí, pessoal? Alguma pergunta? Compreenderam nesses dois gráficos típicos de um sistema computacional? Tranquilo, professor. Sim, né? Muito bem, também, pessoal, João, beleza. Pessoal, agora uma coisa interessante. Essas curvas, é muito importante tê-las. Na verdade, eu vou falar bem sincero, bancos devem conhecer, mas um banco que eu tenho conhecimento,
eles conhecem o quê? A carga máxima. Eles conhecem a carga máxima. Tá? Ou seja, essa carga que leva para 100%. Eles conhecem. Tá? Porque eles já fizeram testes de carga, né, no sistema, estrangularam o sistema, estressaram o sistema e conseguem pegar essa informação. Ok. Mas eles não têm pelo menos esse banco, que eu estou falando, só tem o valor, esse valor limite, esse valor crítico. Eles conhecem. Tem que conhecer, pessoal. Uma equipe de banco que não conhece isso aí, é melhor se aposentar. Tá? Porém, eu acho que eles não conhecem esse caminho aqui, da curva. Eles não conhecem essa reta, esse caminho aqui. Não conhecem. Então, por que eles não conhecem? É porque eles monitoram a toda hora o sistema, né? Então, eles mais ou menos sabem onde que se encontra, se o tempo de resposta está bom ou está ruim. Tá? Mas, veja bem, pessoal, ter essa curva de antemão traz muita informação. Muita. Se eu tivesse esse ponto vermelho aqui embaixo, eu fico feliz, fico falando tranquilamente, pode aumentar a carga de trabalho, que não vai acontecer nada. Agora, se eu estiver nessa região crítica e alguém me fala assim, vamos fazer um marketing para aumentar as vendas em 30%, se eu não tiver essa curva, certo? Eu não saberia como que o sistema vai responder. Tá certo? Então, pessoal, aí que derruba o seu sistema. Né? Aí que se derruba. Então, conhecer essas curvas é muito importante. Então, na matéria, depois que nós acabemos a metodologia, nós vamos construir curvas teóricas. Tá? A partir de alguns poucos experimentos. Tá? Poucos experimentos, eu traço o DNA da máquina. Tá? Essa é uma primeira forma de fazer isso. Tá? É uma aproximação tá? do real, do sistema. Mas tem outras técnicas, talvez mais perfeitas. Perfeitas não, é uma palavra muito forte. Mas com maior precisão, que seria a construção de modelos matemáticos. Tá? Então, nós vamos ver isso, né? Mas é possível traçar a curva de desempenho do sistema, né? para conhecer onde que eu estou no sistema. Então, pessoal, quando eu monitoro meu sistema com essas variáveis aqui, eu consigo saber onde que eu estou na curva. Eu consigo saber se é preocupante ou não é preocupante. Aqui, nessa região, eu diria para vocês, não é preocupante. Não é, porque eu estou com 80% de utilização. Significa que estou com 20% do processador ocioso. Tá bom. Só que não posso receber rajada de carga. Se eu recebo uma rajada de carga, o que acontece com o sisteminha aqui? Eu vou para 100%, eu começo a ter chance de derrubar o sistema. Não estou falando. Estou começando a ter chances, probabilidades. Tá? E não significa que o sistema vai cair. Mas eu começo a ficar no abismo. Qualquer vento nas minhas costas, pum. Ventos pequenos, não. Ventos fortes. Ou seja, cargas muito altas. Tá? De repente, eu já derrubo o sistema. Agora, ter cargas, ventos fortes, se eu estiver nessa região aqui, se esse ponto de vista estiver aqui embaixo, nem me preocupo. Ou seja, rajadas de carga podem acontecer aí. Que o sistema vai segurar tranquilamente, porque daqui o ponto vermelho vai se disparar para cá. Né? Mas depois vai voltar, não há problema. Tá? Porque ainda estou com um ótimo sistema. Então, pessoal, quando eu configuro um sistema para um cliente, eu tenho que olhar o ponto de operação dele. Onde que ele quer trabalhar. Tá certo? E a ideia é traçar essa curva teórica. Tá?
Se eu tiver chance de fazer uma curva experimental, excelente, melhor ainda. Tá? Mas, se não tiver, com alguns poucos experimentos, eu traço a curva teórica. Certo? E se tenho muito tempo, eu posso construir um modelo mais sofisticado. Pergunta-se daí, pessoal. Falei bastante. Então, agora vocês. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Jonas. Em questão, quando a gente vai modelar um hardware para a gente comprar, acontece muito com alguns sites assim, fica o dia inteiro ali a carga de trabalho bem tranquila para o hardware que eles têm, só que chega em um determinado ponto que tem muito acesso e o sistema deles não suporta. Aí, e valeria a pena a pessoa modelar um hardware para conseguir responder todas as requisições, ou seria melhor igual uma nuvem, assinar um serviço de nuvem que ele pode variar o hardware disponível? Boas perguntas, tá? John, o que eu vejo no mercado? Que o mercado hoje tem vários tipos de cenários, tá? Por exemplo, bancos não vão abrir mão do seu próprio sistema, porque inclusive são sistemas de grande porte. Não vão abrir. Eles não vão colocar nada nas mãos de outro cliente, de outra empresa. É eles que vão na gerência. Primeiro. Existem empresas de aplicação na bolsa de valores, né? Também por segurança têm seus próprios servidores. Tem seus próprios servidores. Mas existe um grupo de camadas também de empresas que optam pelas duas coisas: ter seus próprios servidores ou, eventualmente, alugar serviços nas nuvens. Né? Então, o que acontece? O que você falou é o seguinte: é correto. Primeiramente, qual que é meu negócio? Meu negócio é, estrategicamente, por segurança, pela nova lei de disponibilidade de dados, eu ter minha própria nuvem? Sim, então eu não posso abrir mão disso, né? Então eu precisaria conhecer o desempenho dos meus servidores. Eu precisaria ter esse controle aí. Agora, não. Minha empresa é tudo nas nuvens. Tudo nas nuvens. Beleza. Qual que é o problema das nuvens? Que se você contratar, se for uma empresa pequena, João, onde eu pago por hora, consumir, às vezes é barato, né? Até não chega nem R$1.000. Né? Mas quando você é uma empresa de médio porte para grande porte, onde você passa a ter um uso grande do sistema, porque você vende um serviço e, de repente, esse serviço bomba e você está processando mais carga. Então, vamos pensar, tem um cenário em que você alugou, certo? Então, você precisa saber até certo ponto se está compensando ou não, né? Porque você vai pagar uma fatura mais alta e tudo isso. Mas eu posso ter uma curva de desempenho do meu servidor que eu aluguei também. Para eu saber onde que está meu ponto de operação. O que eu dizer a mais? Se eu processar todas minhas requisições dentro das nuvens, todas, inclusive as online e as offline, ou seja, o que é offline? Aqueles processos normais da minha empresa. Né? Um processamento batch, um job, né? Que não necessariamente é atender a uma requisição online. Quando eu utilizo jogo tudo para a nuvem, tá certo? Corro o risco de eu estar prejudicando um horário que é online, que deveria ser exclusivo online, tá certo? Porque eu joguei um job lá também para processar. Vou jogando cargas. Então,
Aí o que vai acontecer? Eu joguei uma carga para se misturar com as demandas do ambiente dos usuários e eu fiz um contrato para que o tempo de processamento não passe de 20 milissegundos. O que vai acontecer? Automaticamente vai ser escalonado o serviço, porque eu fiz um contrato desse tipo. Só que aí vem o custo da fatura. Então, a pergunta é, o que eu posso fazer para não ter uma surpresa de fatura? Então, a ideia é organizar os processos. Tá? Essa organização de processos é chamado de escalonamento de serviço e que tem que ser praticado por toda empresa. Toda empresa não pode jogar carga sem organização para um servidor, seja próprio ou seja alugado. Porque isso vai atrapalhar o tempo de resposta do processamento e que pode ativar um escalonamento adicional, né? Então, eu tenho que evitar que isso aconteça. Ou seja, nós entendemos de que o diretor de TI, ele tem que zelar para que tudo funcione com a maior racionalidade, com o máximo de economia, né? Sem ter gastos adicionais. Jones, eu não sei se eu consegui te explicar, né? Mas, ou seja, tem várias opções. Mas, inclusive, aquela de alugar máquina também implica em que eu devo de saber o que eu estou fazendo. Ficou claro, sim, professor. Muito obrigado. Tá? E a gente vai trabalhar com esses conceitos, Jones. Vamos trabalhar como que eu posso minimizar o tempo de processamento da minha requisição, do meu sistema, né? Seja presencial ou seja alugado. Tá? Então, eu acho que vai dar muita coisa aí para nós descobrirmos também aí, né? Para trabalhar. Beleza. Alguma outra pergunta? Pessoal? Ana, eu, Fábio, Lucas, Luca, Luiz, Paulo, Richard, Stefani? Por aqui tudo certo, professor. Tudo certo. Também. Beleza. Tá, ótimo. Tudo bem, Anitta? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, existem outras informações adicionais que eu poderia obter. Porém, pessoal, essas informações, elas são úteis, mas elas não são decisivas na primeira etapa. Tá? Poderia ter, por exemplo, processador, tempo de atividade, parcela de tempo que a CPU processa instruções, que isso tem a ver com a utilização. Certo? Tempo de wait, tempo de CPU inativa por ociosidade, isso me dá a disponibilidade. Mas também eu posso querer saber número de filas na espera, tarefas prontas, mas que ainda não entraram na CPU. Eu gostaria de saber da minha fila. Já essa é uma informação a mais. Tá? As duas primeiras têm a ver com utilização e disponibilidade. Depois, tempo de supervisor. Quanto tempo meu sistema operacional gasta na CPU? Também é uma variável que pode me ajudar a otimizar. Memória, utilização de canais, porcentagem de tempo em que se observou a condição de canal ocupado, balanceamento, sobreposição de operações, grau de simultaneidade entre as operações dos canais e da CPU, certo? Tudo que é sobreposição é perda de tempo. Então, eu tenho que saber como que estão simultaneamente os canais de I/O, né, para a CPU. Como que está funcionando isso aí? Discos, por exemplo. Qual que é a porcentagem de tempo em que se observou a condição de canal ocupado? Quis ir para disco, mas o disco está trabalhando. Isso também é um tempo de perda. Utilização dos dispositivos, porcentagem do tempo em que se observou a condição de também, a porcentagem, né? A porcentagem de tempo em que se observou a condição de canal ocupado, dispositivo ocupado. Né?
Uma coisa é o controle da unidade de controle e outra é o próprio dispositivo também. E uma coisa interessante, movimentação do disco. Pessoal, você tem uma ideia de quanto gasto em acessar um disco? Uma informação através do disco? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia de quanto tempo eu posso precisar para acessar uma informação em disco? Vocês já falaram que era 1 milhão de vezes mais do que a memória RAM. Memória, né? Se memória RAM é 10 a menos 9 segundos e disco, e eu tenho uma diferença de 1 milhão, então significa que um disco está em torno de 10 milissegundos, mais ou menos. 7, 8 milissegundos. Tá? Para toda operação em disco é 7 milissegundos. Agora, quem que é o vilão nisso? É o movimento do braço, do disco. O movimento do braço gasta aproximadamente uns 5 milissegundos. 4 milissegundos, 5 milissegundos. Ou seja, número de discos atravessados para a execução de uma operação de I/O. Isso também é importante para mim. Eu não quero movimentar disco. Nós vamos ver como diminuir o movimento de disco, do braço. Depois, eu posso ter atrasos rotacionais, o que seria a latência. Né? Ou seja, eu me posiciono na trilha, mas preciso girar muito para encontrar o cluster. Então, posso diminuir latência? Claro. Tá? Então, pessoal, tudo isso aí digo para vocês, tem um impacto no desempenho do sistema. 3 impactos. Movimento de braço, a latência, que é o giro, e a fragmentação do disco. E eu quero reduzir isso. Certo? Então, eu tenho aí áreas mortas, danificadas do disco, também isso é importante saber, porque se eu tenho mais áreas danificadas no disco, que o sistema operacional teve que controlar, né, para não mandar informação nesses lugares, ele marca, né, como clusters danificados, tudo isso começa a degradar globalmente meu sistema, porque eu passo a ter um disco com menos capacidade. Tá? Mas pouco impacto tem, mas tem impacto. Tá? Unidades de clusters danificados demonstra que eu estou tendo movimentos de braços desnecessários, sistema operacional calculando o que é certo, o que é errado. Tá? Então, eu tenho degradação. Depois, frequência de utilização de arquivos em disco. Isso é extremamente importante. Saber quais arquivos, quais files são mais usados do que outros. Tudo isso é importante para diminuir os tempos gastos em disco. Eu vou diminuir fragmentação, vou diminuir movimentação de braço, vou diminuir latência. Tá? Então, pessoal, são algumas ações típicas e muitas vezes ignoradas. Tá? Depois, veja bem, eu coloquei fita aí. Para vocês, talvez fita não seja uma questão muito habitual. Alguém aqui faz estágio ou trabalha em banco? Pessoal, alguém trabalha em banco? Faz pessoa. Não? Mas não sei se vocês têm ideia, mas a informação nossa não é guardada em disco. Vocês sabiam disso, né? Ela não é guardada em disco. Ela é guardada em fita. Tá? Os bancos não guardam permanentemente a informação. Primeiramente, disco e cabo. Eu não tenho tanta... Os servidores meus não tem tanto assim para guardar discos infinitamente. Tudo se guarda em fita cassete. Então, só dar um exemplo. Se vocês forem a um banco, qualquer banco, e vocês pedem, eu quero um extrato dos meus últimos 6 meses. Hoje,
acho que hoje alguns bancos estão disponibilizando os últimos 3 meses, mas 6 meses não. 1 ano não. Eu quero saber no ano 2018. Você não tem acesso a isso. Então, o que acontece? É muito interessante, esse mundo é muito interessante. Tá? Depois eu fico contando algumas situações. É muito interessante. Ou seja, é interessante, os bancos fazem um esforço para disponibilizar a você sua consulta de 3 meses. Né? 3 meses. Mas por que antigamente não é possível, não? Era os últimos 30 dias, hoje já 3 meses. Mas tudo isso tem um porquê. Por que primeiramente 3 meses? E qual que é o impacto de colocar 3 meses, pessoal? Nossa, se a gente começar a conversar, tá? Tem impactos positivos e negativos. 3 meses significa que a informação está em disco. Significa que eu estou ocupando o disco. Certo? Agora, se eu aumentar 3 meses para 1 ano, eu corro um risco de saturar discos. Né? Agora, há um trade-off entre alguma informação tem que ficar em fita. Então, quando vocês pedem um relatório de sua movimentação financeira de 3 anos atrás, o banco não entrega isso 24, precisa de 24 horas para fazer isso. Isso gera um job. Um job é um processamento adicional. Aí, ao dia seguinte, o banco puxa da fita a informação da fita, tá certo? Joga, pode ser que jogue para o disco, como pode ser que processe diretamente em fita. Então, fita, pessoal, é uma entidade bancária, em empresas que têm segurança lógica, é fita. Fita é barata, a tecnologia de fitas é de primeiro mundo, são robôs que fazem tudo, não somos nós, são robôs que pegam uma fita, tudo automaticamente. Tá? Então, é toda uma tecnologia paralela, tá? Que também pode entrar para atrapalhar o desempenho do meu sistema. Tá? Então, fita também é a utilização da linha de controle, qual a frequência de utilização de arquivos, porque, veja bem, se eu tenho um arquivo muito utilizado em fita, eu tenho que avaliar se vale a pena colocar em disco. Vai depender de quê? Pessoal, me falem aqui. Pergunta para vocês. Eu tenho uma informação em fita, mas a frequência desse arquivo é muito alta. A frequência do arquivo é muito alta. Então, isso poderia me passar, então vá para disco. Porque, né, às vezes disco pode ser interessante. Pergunto para vocês, qual que é a tomada de decisão que eu faço? Para ir para disco ou ficar em fita? Isso vocês aprenderam com o Mark, ou com o Romanelli, ou com pessoas de sistemas operacionais. Qual que é a condição para eu decidir se um arquivo muito frequentemente utilizado deve ir para disco ou não? Ou ficar em fita? De que depende? Vocês aprenderam isso aí, tá? Eu sei que os professores tocam esse assunto. Qual seria? Eu tenho uma informação. Um determinado arquivo em fita está muito utilizado. Muito utilizado. E eu poderia pensar... frequência? É isso que você está perguntando? Não, eu tenho a frequência. Eu tenho uma frequência que um determinado arquivo é muito solicitado. Está em fita, inicialmente está em fita. Tá? Um determinado arquivo é muito solicitado. Os registros dele são muito solicitados, os registros. Então, pergunto para vocês. Em que condições eu devo de levar aquele arquivo de fita para disco de forma permanente? Ou deixo em fita? Qual que é a condição? Posso fazer a pergunta contrária?
eu tenho um arquivo em disco muito frequentemente usado, e eu quero saber se ele deve ir para fita ou ficar em disco. Lembro para vocês, pessoal, segurança lógica, disco é mais vulnerável a falhar e queimar todos os meus dados do que fita. Então, sempre tenho fita. Históricos de clientes está em fita. Tá? Em disco, somente os últimos momentos. Os últimos 3 meses, por exemplo. Tá? Mas eu tenho uma cópia em disco. Então, eu pergunto para vocês hoje. Tem uma frequência alta de arquivo em fita. Minha pergunta é: posso levar para disco? Qual que é a condição? A pergunta pode ser ao contrário também. Está em disco e o que eu saber se devo levar para fita. Se o arquivo vai ser alterado, pessoal, ao longo do... Se ele vai ser alterado ou se ele é só de leitura? Você está colocando uma condição aí que... Vamos pensar que é um arquivo de... Sim, de alteração, não somente de leitura, não. Não, eu acho que a tua pergunta, ela procede, Paulo, e vou facilitar a reflexão. É só leitura. Só leitura. Então, o que devo levar em consideração para decidir se eu coloco um arquivo que está em fita altamente demandado, colocar em disco? Tem uma razão, pessoal. E vocês aprenderam em sistemas operacionais. Quando eu devo usar fita e quando eu devo usar disco? Neste exemplo que estou comentando, estou falando de entidades financeiras, tá? De grande porte. Todo banco tem isso. Todo. Qual seria a condição? É simples, pessoal. Muito simples. O disco, qual que é a diferença do disco para fita intrinsecamente quando eu manipulo o arquivo? A velocidade do acesso da fita é menor ainda? Quem que é mais rápido, Paulo? Isso, porque para mim, assim, a condição, se ele é muito frequentemente utilizado, traz para o disco. O disco é mais rápido que a fita, com certeza. Se ele está sendo utilizado frequente... Paulão, não é. Disco não é mais rápido que fita, não. Depende. A fita é a mesma velocidade do disco? Muito maior. E depende. Depende do uso. Depende do uso. Você me pegou, pessoal. Aí tudo depende. Fita é violenta. Muito mais do que disco quando o meu acesso é sequencial. Quando eu quero pegar vários registros de forma sequencial, fita é extremamente veloz. Disco, quando o meu acesso é aleatório. Então, se eu quero pegar vários registros sequenciais, não vale a pena tê-los em disco. Vale a pena deixá-los em fita. Ou seja, eu passo a processar o arquivo diretamente em fita. Porque sequencialmente, né, a fita é muito mais rápida. Eu só giro, entregou tudo. Braço não. Braço tem que mexer, tem que ter latência. Tá? E o problema nosso, Paulo, é se o disco estiver fragmentado. Então, eu vou sofrer para pegar vários registros de forma sequencial em disco. Ok? Tá? Então, essa é a condição. Tá? Quando o meu processo de um arquivo, ou eu preciso pegar vários registros sequenciais, registros de forma sequencial, deixa em fita. Porque o custo em disco vai ser penoso. Tá? Então, aí são os detalhes, né, o que está por trás de tudo isso. São decisões, pessoal. Eu vou falar, é um mundo, tá? É um mundo que está por trás da equipe de desempenho, procurando melhorar o desempenho do sistema de qualquer forma.
fazendo de tudo. Eu vou explicar, vou comentar mais na frente, mas hoje, quando nós acessamos disco, quando nós acessamos um registro em disco, eu tenho um processo custoso, não sei se você sabe. Porque eu não pego um registro, eu pego uma massa de dados do disco. Tá certo isso? Paulo? Eu não pego um registro, eu pego uma massa de dados você pega do disco. Isso, um bloco grande. Isso. Você não ter o trabalho de ir lá buscar de novo. Isso. Né? O problema está se no bloco grande que eu transferi para a memória não estiver o registro que eu quero. Aí eu tenho que fazer outro I/O. Eu tenho que ir novamente para o disco. E aí tem um custo. E aí vem outra questão. Eu posso, pegar um registro, eu posso fazer 3, 4 I/Os em disco. Porque a porção de dados que eu quero, do registro não estava na porção de dados que eu quero. Certo? Pode acontecer que eu faça, para pegar um registro, eu faça 3 ou 4 I/Os em disco, buscando o registro. Então, só falo para vocês, isso não é muito comum, não. Mas as equipes que estão procurando diminuir desempenho, melhorar desempenho, sabem desse problema. Eles pegam um bloco grande. Não, isso é prejuízo, pô. Por quê? Porque o registro que eu quero é aleatório. Ele pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no fim. Tá certo? Utiliza-se várias estratégias, hash, várias coisas aí para poder acessar. Mas principalmente fazem o seguinte. Eles vão com pinça. O pessoal vai lá, naquela trilha, naqueles clusters, tira o registro. Ou seja, o que estamos falando é acessar um disco em nível de assembly. Ou seja, eu vou diretamente na posição do disco, na trilha e no clusters que eu quero. E puxo o registro. Nós aprendimos a deixar o sistema operacional fazer esse trabalho para nós. Né? De ler em bloco. Mas o refinamento chega a tal nível que eu vou diretamente no registro que eu quero. Aí eu evito I/Os desnecessários. Vocês concordam? Mas para isso, a meu nível de programação é violento. Não é qualquer um que faz. Porque eu tenho que programar a nível de assembly. A operação de I/O é gravada a nível de assembly. Vocês estiveram na assembly com o Romanelli e com o Carlos? Tivemos. Tiveram. Vocês sabem que o assembly guarda interrupções. E que eu consigo manipular as interrupções do processador. Então, eu tenho um controle total. Só que eu tenho que programar a nível de registradores, AX, BX, CX, aqueles registradores que vocês aprenderam com Roma e com Carlos. Eu tenho que trabalhar nesse nível. E aí eu pego o registro que eu quero. É a máxima economia em melhoramento de desempenho de um sistema. Mas não é todo mundo que faz. Certo? Não é todo mundo que faz. Eu tive a chance, quando eu era mais jovem, de trabalhar numa empresa onde tinha esse tipo, fazendo esse tipo de trabalho. O time era top. Né? Eu só programava na assembly, só para você ter uma ideia, porque eles precisavam pegar com rapidez. Então, é bonito essa parte, né? Mas já é outro mundo, né? Já é outro mundo. Beleza, pessoal. Eu tenho outras informações aqui, carga de trabalho, isso, carga de trabalho, eu tenho que saber quantas cargas estão chegando, etc. Né? Então, tudo isso, né, a gente pega. Essas são informações adicionais. Tá?
Tá? Mas as básicas que eu preciso para saber a condição atual são essas daí. Tem outras também, banda, rede, conectividade, mas hoje seria assim, basicamente essas variáveis aí. Mas tem as outras aqui que eu poderia pegar. Tá? Próxima pergunta que eu preciso responder é: quando que eu vou monitorar? Eu já sei o que eu vou coletar, mas agora eu quero saber em que momento eu vou fazer essa coleta. Tá? Então, isso nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Tá? Pessoal, tudo bem? Me acompanhando? Sim. Tranquilo, pessoal. Tranquilo, né? professor. Muito obrigado, muito obrigado. Então, Stefani, tudo beleza? Richard? Sim, muito bem. Muito bem, velho. Beleza. Vamos ver se está todo mundo aí sintonizado. Ok, pessoal. Então tá bom por hoje. A matéria, vocês viram, tem muita informação, né? E às vezes eu tento falar alguma coisa, mas às vezes eu sei que se eu falar agora também vou me bananar no meio do campo. Então tem muita coisa aí, muitas ações, muitas atitudes que o pessoal faça, e tudo buscando otimizar o sistema. Tudo tentando não pagar a mais, seja de um leasing, de um aluguel-venda, né? Tudo é extraindo o máximo de proveito do investimento. Então, é uma área bonita e uma área que acho que pouquíssimo se tem no mercado menos, vamos falar, mercado menor, não vou falar assim dos corporativos, estilo banco, né? Onde dá uma chance muito grande para empresas poderem trabalhar, né, com consultoria nessa área. Pessoal, ok? Obrigado, então. Agradeço aí as perguntas, as colocações, tá certo? Tá? E nos vemos semana que vem. Okay? Beleza, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, pessoal. Até semana que vem, professor. Bom final de semana. Falou, obrigado. Bom descanso para vocês também. Bom descanso.